Apesar de toda a maldade e problemas que enfrentamos neste mundo, a cada episódio que passa, a compreensão de uma verdade bíblica serve para lhe aproximar mais de Deus e a compreensão de um plano maior de Deus para as nossas vidas. No Brasil, 99% da população diz acreditar em Deus, mas esse dado não é tão animador quando sabemos que apenas 59% leu alguma vez qualquer passagem da Bíblia e ainda menos de 40% frequentam regularmente uma igreja. Isso era exatamente o que o diabo queria, um Deus de nome, que o homem relaciona-se sem nenhum tipo de compromisso. No estudo anterior, vimos que o sexto selo do Apocalipse nos ajuda a descobrir quando começaria o tempo do fim na história deste mundo e, com isso, a proximidade da volta de Jesus. O sétimo selo descreve o silêncio que acontecerá no céu quando Jesus e os seus anjos vierem à terra para buscar os salvos. No capítulo 7, com uma pausa entre o sexto e o sétimo selo, Jesus diz que antes de sua vinda, os salvos receberiam o selo de Deus na testa. E qual é esse selo? Acompanhe a leitura do texto de Apocalipse capítulo 7, o verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Os símbolos do Apocalipse precisam ser interpretados para entendermos o que é que está acontecendo neste momento que o texto bíblico descreve. Os ventos significam guerras, conforme está escrito em Jeremias capítulo 51, versos 1 e 2. Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra. A guerra que Apocalipse 7 descreve viria dos 4 pontos cardeais da terra, ou seja, será uma guerra que atingirá todo o mundo. O verso 2 continua explicando a visão. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse capítulo 7, versos 2 e 3. Nas 2 grandes guerras mundiais, mais de 70 milhões de pessoas perderam a vida. Embora fossem guerras grandes e sangrentas, a terra não foi danificada como um todo, nem a vida marítima, nem o reino vegetal. Os anjos estão segurando ventos que farão com que a terra fique completamente envolvida pela maldade humana, que se manifestará de diversas maneiras. E esses ventos estão seguros até o momento em que todos os fiéis receberem de Deus um selo. Em 1961, no auge da Guerra Fria, os jornais publicaram a denúncia do senador australiano Thomas Morrow, assinalando que os Estados Unidos quase destruíram o mundo quando a rede automática de alarme contra ataques de foguetes em Nova York registrou erradamente um sinal de que um foguete havia sido disparado da Rússia contra os Estados Unidos. Morrow disse que, felizmente, um canadense que estava nos controles neste momento não apertou o botão para enviar um foguete contra a Rússia. Essa dúvida salvou o mundo, porque o erro poderia ter provocado um ataque dos Estados Unidos à Rússia, e esta naturalmente teria respondido. O alarme falso foi provocado por um sinal que rebateu na Lua. Ainda hoje, existe certa tensão quando o assunto são bombas atômicas. Acertos internacionais regulam normas, mas alguns países buscam desenvolver essa poderosa arma, como a Coreia do Norte e Irã, gerando um clima de insegurança em muitas nações do mundo.
A Bíblia nos diz que o mundo terá fim, mas não será por causa de nenhuma guerra mundial provocada pelo ser humano. A volta de Jesus é o fim da história deste mundo. E antes de Jesus voltar, os salvos já estão marcados como separados. Em Isaías capítulo 8, verso 16, a Bíblia nos diz onde está o seu selo. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Apocalipse 7 diz que o selo é aplicado sobre aqueles que já estão convertidos. Em outras palavras, aqueles que estão vivendo de acordo com a lei de Deus, procurando ser obedientes aos 10 mandamentos a cada dia. O selo era algo muito comum na época em que a Bíblia foi escrita. Ele dava autenticidade e importância onde era colocado. Um selo deveria conter 3 elementos básicos: nome do governador, cargo que ocupa, território do seu domínio. No 4º mandamento da lei de Deus, os 3 elementos são encontrados juntos. Ali Deus havia colocado o seu selo. O texto está em Êxodo capítulo 20, versos 8, 9, 10 e 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O selo de Deus. Nome: Senhor, o teu Deus. Cargo: Criador de todas as coisas. Território: Universo. Ezequiel capítulo 20, verso 12, confirma o texto dizendo: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O ato de o selo ser colocado na testa dos salvos representa, na verdade, a mente que está por trás, ou seja, serão selados aqueles que aceitarem de verdade a vontade de Deus para a sua vida. O selo de Deus na lei demonstra a autoridade de quem fez a lei. O selo na testa representa a quem pertence àquela pessoa. É como colocar o seu nome em um livro. Ele não é mais igual aos outros, ele lhe pertence. Deus faz também assim, coloca um selo sobre aqueles que são dele e no momento da volta de Jesus levará para a eternidade os salvos. O diabo nos roubou, mas Jesus não é um ladrão. Ele não pega o que não é dele. Para poder transformar a sua vida, Jesus nos comprou com o seu sangue. O diabo quer nos matar, porque o salário do pecado é a morte. Mas não precisa ser a sua morte, porque Jesus já morreu no seu lugar. Você pode rejeitar o selo de Deus. E se você fizer essa loucura, Jesus não terá direito de propriedade sobre você e sua vida. Em Isaías 56, uma profecia demonstra que os que não eram judeus seriam conhecidos ao se unirem ao povo de Deus pela obediência. Acompanhe a leitura dos 7 primeiros versos. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para o amarem, o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versos de 1 a 7. Isaías deixa evidente que o sinal
é para todas as pessoas, independente de sexo, nacionalidade, raça ou qualquer diferença humana. Jesus usou o contexto de Isaías 61, quando purificou o templo, expulsando aqueles que estavam comprando e vendendo, fazendo da casa de oração uma casa de comércio. Isso demonstra que os propósitos e princípios de Deus não mudam. Sábado para todos os povos e casa de oração para todos os povos representam verdades de Deus para todos os tempos. Quando Jesus esteve aqui na terra como um ser humano, a Bíblia diz que ele tinha um hábito. Veja o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. A cada semana, todos os sábados, Jesus estava na sinagoga. Ele estava dando um exemplo e muitas coisas que nós aprendemos foi feito pelo exemplo de outras pessoas. Ensinamos os nossos filhos através do exemplo. Essa era uma das estratégias de Jesus. O sábado é um dia reservado por Deus para ter um encontro com você. Deus está lhe convidando para ir à igreja no sábado e passar momentos agradáveis e felizes com o Criador da sua vida. Um argumento usado para dizer às pessoas que hoje não precisamos mais obedecer ao quarto mandamento é dizer que Jesus ressuscitou no domingo. Então, agora, esse passou a ser o dia do Senhor. Está certo? Não. Estaria certo se a Bíblia dissesse isso, mas como não diz, isso não é a verdade. A Bíblia diz até mais. Depois que Jesus já estava morto, veja o que aconteceu entre os seus seguidores, incluindo a sua mãe. Então, retiraram-se para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Lucas capítulo 23 e o verso 56. Os fiéis seguidores de Jesus não ungiram o corpo de Jesus, mas descansaram no sábado. Se Jesus tivesse abolido a guarda do sábado, como alguns argumentam, os discípulos e nem a própria mãe de Jesus sabiam. Lembre-se de uma coisa: ser cristão é imitar Jesus, ser semelhante a Ele e viver a vida que Ele viveu. Um exemplo disso é não odiar ninguém. Jesus, quando estava morrendo na cruz, pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas, pois elas não sabiam o que estavam fazendo. E todo esse engano que tomou conta do mundo religioso, fazendo com que as pessoas fiquem perdidas nesse assunto, tem a sua origem revelada na Bíblia. Daniel, capítulo 7, verso 25, fala de um poder que se levantaria contra Deus. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo a leitura do texto. Isso é muito importante. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Jesus, no começo do Sermão do Monte, esclarece no verso 17 do capítulo 5 de Mateus que ele não tinha vindo à terra para mudar a lei, mas sim para cumprir. A mudança da lei não vem de Deus, mas de um poder que quer destruir os filhos sinceros de Deus. Deus não fez a mudança da lei e nem autorizou ninguém a fazer. E Jesus enfatiza que a lei deveria permanecer a mesma até que o céu e a terra passem. E até onde sabemos, nem o céu nem a terra passaram. Então, nenhuma letra da lei pode ser tirada ou mudada. É por esse motivo que a obediência ao mandamento do sábado é o sinal que representa lealdade, obediência e reverência a Deus. No livro do Apocalipse, João vê 3 anjos voando pelo meio do céu. Esses 3 anjos falam aos habitantes do planeta Terra e trazem advertências. O primeiro anjo traz a seguinte mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Nós já ouvimos uma afirmação semelhante nesse estudo, e ela vem do 4º mandamento, o que fala sobre o sábado. Para recapitular, veja mais uma vez Êxodo capítulo 20 e o verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O anjo está chamando a atenção dos seres humanos para o mandamento do sábado.
E qual é o motivo de termos que guardar o sábado? A resposta está no contexto do verso. Porque Deus é o Criador. Foi Ele quem fez. E como Criador, Ele pode exigir. Essa questão do sábado nunca foi tão importante para os cristãos como é em nossos dias, no século XXI. A ideia de que o mundo veio do nada e somos resultados da evolução está espalhada por aí. Há milhões e milhões de anos atrás houve uma grande explosão e dela uma parte que se espalhou no universo virou o planeta Terra. Nessa teoria não há espaço para o que a Bíblia apresenta como sendo a criação do mundo. Nada de acaso, mas sim fruto de um planejamento de Deus em compartilhar a vida com seus seres criados e fazer deles felizes. Ser fiel ao sábado é anunciar ao mundo que você acredita na Bíblia e que Deus é o Criador de tudo. Infelizmente, essa verdade tem sido negligenciada por muitos, inclusive estudiosos da Bíblia. A Bíblia e só a Bíblia é o que precisamos para andarmos em segurança neste mundo. Alguns anos atrás, estava dirigindo uma campanha de estudos da Bíblia em uma igreja no interior de São Paulo. Muitas pessoas estavam vindo a cada noite para aprenderem mais sobre Deus. Histórias lindas aconteceram naqueles dias de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. Numa dessas noites, o meu tema era sobre o sábado. Estava argumentando e mostrando textos bíblicos para comprovar que desde a criação do mundo até o paraíso restaurado, Deus escolheu o dia de sábado como o dia santo e especial, quando uma mão se levantou e pediu minha palavra. Naquele instante, fiquei preocupado com aquilo que aquela senhora iria falar, pois eu não a conhecia, mas ela insistia com a mão erguida e eu não tive como não lhe dar a oportunidade para falar. Disse-lhe, pois não? Ela ficou em pé e, olhando nos meus olhos, falou com firmeza: Pastor, não é muita pretensão apenas você falar do sábado nessa cidade, enquanto nenhum outro líder religioso fala? Respirei fundo para começar a resposta, quando outra mão do outro lado do auditório se levantou. Tive que dar a palavra também. Era outra senhora que ficou em pé e pediu permissão para vir à frente. Disse a ela que poderia vir. Com uma voz calma, ela disse: Neste ano, resolvi fazer um ano de leitura da Bíblia. Comecei em Gênesis 1 e minha meta era chegar até o final do Apocalipse em dezembro. Na minha leitura, descobri que o sábado aparecia muitas vezes com mensagens importantes. Ontem à noite, procurei o líder religioso da minha igreja, com esta dúvida no meu coração, e o que ele me falou é a razão por que eu estou aqui hoje à noite. E eu lhe perguntei: o que foi que ele disse? Ela então completou: ele falou-me que, na verdade, a Bíblia fala da guarda do sábado, mas eles não poderiam ensinar isso lá, porque senão a igreja ficaria vazia. Você está entendendo o que eu estou querendo lhe dizer? Não estou falando que é fácil, estou lhe dizendo a verdade. Mais do que isso, quando você quer fazer a vontade de Deus, Ele proporciona os meios para você conseguir. Tenho sido testemunha de histórias impressionantes e o mesmo Deus quer fazer na sua vida. Não tenha dúvida disso. Decida agora fazer a vontade de Deus e ser fiel ao sábado bíblico. E eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor repousarão sobre a sua vida. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua decisão, ore comigo. Senhor, obrigado pelas claras mensagens que temos em Tua Palavra. Aprendemos mais uma, a verdade sobre o sábado. Ajuda-nos a vivermos de acordo com ela, pois nós colocamos o nosso coração nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O que faz um dia santo é o fato de Deus santificá-lo. E a Bíblia nos revela que o único dia que Deus santificou foi o dia de sábado. Então, se o domingo não é um dia santificado, por que muitos o guardam? Onde temos provas que o domingo não é o dia de guarda? Para saber as respostas, não perca o próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.